Aqui não é um vídeo de boas notícias, né? A única boa notícia é esse cubinho, tá? Meu cubinho de beta, que eu tive alguns problemas agora, finalmente pegou uma certa atração. Salvo a questão de alga, eu tô com beta, ali tá até todo animadinho nadando ali no fundo. Eu tô bem satisfeito com esse cubinho aqui, mas esse vídeo infelizmente não é para falar desse cubinho. Eu, dentro daquele meu compromisso de mostrar não só aquilo que fica bonito, mas aquilo que dá errado também. E assim, tem muita aquarista que se cobra pelos problemas, por ser iniciante, por não saber, por perder tudo, mas assim, ninguém tá livre. Todo mundo passa por problemas no aquarismo, inclusive quem tem mais tempo. Às vezes, por causa de um vacilo, a gente perde coisas assim, importantes, perde peixe, perde tudo. E a gente acabou de ter o nosso amigo aqui, o Carlos, do Tô Aquariando, ele botou nos stories dele. Ele teve um problema na casa dele, em que ele perdeu toda a fauna, ele estava ciclando o aquário, terminou de ciclar o aquário, fez uma postagem super bacana com o Dark Start Method, botou peixes lá e numa viagem voltou, tinha morrido tudo. Até conversei com ele, o caso dele, às vezes, um momento que o filtro parou de funcionar, e aí você perde biologia, tem pico de amônia e vai tudo embora. Enfim, tristeza. Mas nesse caso aqui não foi isso, eu tive uma perda também, mas eu queria compartilhar com vocês esse probleminha que eu tive, né? Eu tô há algum tempo que eu tô com muita correria aqui no meu dia a dia, e é assim, eu até dei umas espaçadas nas postagens da newsletter e do podcast por conta disso, porque o tempo tá ficando mais escasso, tá ficando menos em casa. E né, por conta disso, e viaja também, faz isso, faz coisas, faz aquilo. Eu fiquei 2 semanas sem fazer troca no meu aquário. Ah, mas será que 2 semanas é um grande problema? Aí aquilo que eu já falei, é um grande depende. Mas na configuração que eu tenho hoje, mesmo com uma filtragem superdimensionada, eu tenho a quantidade de peixe que produz muita matéria orgânica. Eu estou com 10 discos, né? Um aquário de 225 litros. É muita coisa. Dá para tocar até com 15 discos se eu tiver uma filtragem boa e trocar de assim dia não, ou a cada 3 dias, mas não é o que eu consigo fazer. A gente tem que ter um manejo que a gente consegue fazer. E eu, dentro da atual configuração, o ideal é eu fazer 2 trocas por semana. Eu estou fazendo uma troca por semana, sabendo que não é o ideal, mas mantém. Enfim, por conta dessas 2 trocas semanais, essa troca de 2 semanas, desculpa, que eu fiquei sem fazer, o aquário deu uma boa deteriorada. Eu fui lá limpar o pré-filtro, tinha bastante coisa, né? As minhas plantas agradecem, porque essa água, quando eu limpo a espuma de pré-filtro na água, essa água que sobra eu uso para adubar as plantas aqui de casa, sem ser as plantas de aquário, diga-se, né? E assim, você vê que o aquário não tá essas coisas, e eu tava com uma infestação à volta de alga peteca, né? Uma coisa que eu já falei outras vezes. Já combati outras vezes colocando comedor de alga siamês, que o pessoal vende como Flying Fox, mas não é parecido, mas não é o Flying Fox, né? Só que eu não quero botar agora porque eu tô com disco desovando de tempos em tempos e me irrita um pouco ver eles tentando comer os ovos, enfim, coisas minhas, né? E aí eu falei, bom, vou ter que dar um jeito de combater a peteca e voltei pro método tradicional. Bom, vou fazer limpezas frequentes e vou fazer uma sessão de ataque com o carbono líquido. Eu uso carbono líquido da Basiflora já desde ano passado, retrasado. Eu tava no finalzinho aqui, não tinha, mas eu tinha um outro produto para combater a alga peteca, mas é o que eu sei que é mais tóxico, né? Tem que ter mais cuidado. E falei, bom, vou começar uma sessão de ataque com esse, depois quando chegar o carbono líquido eu continuo, né? Fiz a limpeza, o cara ficou um espetáculo e tal, uma limpeza boa, eu troquei 50% da água e peguei na seringa, botei lá 20 ml para 200 litros, fui lá botando nos focos ali direitinho das algas para poder atacar. E quando eu faço isso, eu desligo o filtro para o produto agir nas algas mesmo. Quando eu estou terminando de encher o aquário, eu percebi que os discos estavam todos ali no fundo, assim, né? Todos ali no fundo, e um estava deitando, justamente o mais velho, que tem quase 4 anos comigo, ele estava deitando no fundo. E galera que tem disco sabe, quando o disco deita no fundo é que tem uma coisa muito errada acontecendo. Especialmente o pessoal que faz limpeza de parasita com permanganato de potássio, sabe que, pô, se o disco deitou no fundo, que ele está sufocado, você tem que entrar com água oxigenada ou tirar ele imediatamente, né? Eu falei, ali eu olhei assim, cara, eu fiz alguma besteira. E aí a primeira coisa que eu pensei, cara, o que tem de diferente aqui? É o produto
para atuar nas algas, né? Aí eu fui correndo no rótulo para olhar. E aí eu percebi a grande burrada. Eu tinha de cabeça que para os 200 litros eram 20 ml, mas na verdade não. A dose de ataque, que já é uma dose concentrada, é 1 ml para cada 20 litros. Eu falei, cara, ou seja, resumindo, eu botei o dobro da dose. E é um produto que é tóxico, né? Porque ele é sensível, ele tem na bula, ele é sensível, animais mais sensíveis sentem. Eu falei, caraca, eu vou matar os peixes todos, o que eu faço? Os peixes estão estranhos. Aí, cara, nessas horas eu fiz o que eu costumo sugerir. Troca de água de novo. Falei, bom, se tem muito produto ali, eu não vou esperar o produto matar os peixes, eu vou trocar, vou botar uma água nova, né? Troquei mais 50% da água do aquário, fui lá rapidinho, eu tenho um sifão aqui só para trocar água rápida, aí não é sifão mesmo, né? Só para tirar água mesmo. Que é uma bengala de canister presa numa mangueira com uma válvula. Então eu só puxo um pouquinho, ele já cai direto, vem rapidinho. Tirei rapidinho 3, 4 baldes, sei lá como é que eu fiz. Eu sei que tirei 50% da água, botei de novo com condicionador. Na mesma hora os peixes começaram a nadar e tal. Falei, pô, beleza, era isso e tal. Respirei fundo, dei uma descansada. Falei, bom, tomara que eu não tenha perdido, né? Perdido peixe nenhum, não olhei nada assim. E aí, depois que apagou as luzes, antes de dormir, os peixes ali quietinhos, já, tipo, dormindo, eu fui contar eles. Olhei assim, tum, 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 tum. Aí eu só vi 9 discos. Eu falei, não acredito, cara, qual que tá faltando? É justamente o pequenininho, com que eu tô 1 mês comigo, super promissor, era um Stardust, super promissor, com a genética boa, comendo bem, super animadinho, não tava achando lugar nenhum. Aí eu vi ele tombado atrás de uma das pedras e já com um ancistros em cima dele. Mas pelo que eu vi, deve ter morrido rápido. Tinha pouco tempo que ele tinha morrido. Provavelmente ele morreu naquela dose de ataque. Quando eu vi os peixes ali juntinhos, ele já deve ter morrido naquela hora ali e eu não vi, né? E aí foi aquilo que o Robson falou comigo. O Robson da Base Flora, a gente sempre conversa, ele falou assim, cara, já reparou que quando dá problema, sempre o peixe que morre é aquele que você mais gosta? Eu falei, pois é, justamente o peixe que eu tava pegado. Perdi um disquinho, então agora não tem mais 10 discos, tem 9 discos, mas resolvi, né, o problema. Continuo atacando as petecas, já deu uma boa diminuída, ainda estou no 4º dia, né? Eu tenho 2 semanas pela frente para poder dizer que realmente estou livre das petecas. Mas aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque assim, ninguém está livre de ter um problema, é importante a gente prestar atenção e assim, principalmente cuidado com as doses do que você faz, né? O meu problema é que eu fui de cabeça, não fui conferir na caixa. E aí na verdade, fui eu que matei esses peixes, né? Infelizmente. Obrigado por estar aqui, porque você chegou até o final, né? Porque as pessoas veem um pouquinho de vídeo e já pulam, né? Não tem nenhuma grande exposição, é só contando esse caso mesmo. Eu espero que vocês não passem por isso. Eu vou curtir o luto desse disquinho, depois de repente eu vou correr atrás de um outro aí para ficar 10, que eu já estava acostumado com 10, vou seguindo as coisas aqui, mas no mais tá tudo bem, o aquário tá rodando bem, depois eu vou fazer um videozinho falando desse beta aqui e tá tudo certo, tá? Se você quiser mais conteúdo desse tipo, eu tenho um podcast que tá nas principais plataformas de áudio. Você pode ver em Spotify, YouTube Music, aqui no próprio YouTube, Deezer, Amazon Music, etc. E eu tenho uma newsletter em que eu disparo por e-mail de 15 em 15 dias, ou algum assunto, ou aprofundamento de alguma coisa por texto, com alguma imagem, ou de repente agora vou ter uma coletânea de links que eu vou soltar. Vocês podem achar tudo isso no www.aquarismoparatodos.com.br. Tá? Obrigado a todos até aqui. A gente se vê aí pelas redes. Tchau, tchau.